Eu sei que DevOps é um conceito novo, né? Sei lá, 2000, a palavra enfim, é nova. Mas se tiver uma situação de falar assim, DevOps raiz ou DevOps Nutella, o próximo palestrante aqui é um DevOps raiz. Aquele cara já antigo, ele já foi instrutor oficial da Red Hat, passou pela Walmart e agora ele está na Produban. É isso? E vem pro palco aqui, Jefferson Noronha. Salva de palmas. Ele vai falar sobre DevOps na vida real. E aí, galera, tranquilo? Todo mundo me ouve bem aí? Tá tudo tranquilo? Beleza. Só para, antes de começar aí, quem é Dev? Porra, geral, né? Tem algum Ops aí? Porra, aí sim. E nem tão se batendo, nem tá tranquilo, né? Da hora. Bem, vamos lá. Aqui a ideia é falar um pouquinho sobre o DevOps, mas é minha experiência, é lógico. De vocês pode ser bastante diferente, mas eu quero trazer para vocês, eu acho que desde 2010, 2011, eu trabalho em ambiente DevOps. Passei por um web hosting bastante conhecido aqui no Brasil, depois fui para o Walmart.com, agora eu estou no Santander, lá na Produban no Santander. E justamente hoje, meu papel lá é ser o evangelista disso, né? De transformar o banco, de transformar o Santander aí para essa cultura. Bem, primeira coisa, eu sou quem conhece o canal Linux Tips? Alguém conhece? Porra, antigamente tinha que trazer toda a minha família para levantar a mão, agora tem uma galera que conhece. Sou um dos fundadores de lá, também sou o cofundador junto com o Matheus da CodeOps, que é uma pegada mais para ajudar as empresas nessa transformação digital. Sou evangelista, né, DevOps evangelista lá na Produban Santander. Como ele falou, tenho bastante tempo já de instrutor, eu passei por Impacta, For Linux, Red Hat, e agora na Linux Tips. Sou corintiano, quem é corintiano aqui? Aê. Escondam a carteira, quem está do lado do corintiano. Aí. Sou um lazy sysadmin, né? Antes de tudo isso daí, eu sempre fui um sysadmin preguiçoso. E talvez foi isso que me salvou, né? Porque eu sempre tive preguiça de fazer a mesma coisa 2 vezes. Então, desde o começo, eu sempre me preocupei em fazer o quê? Automação. Automatizar o máximo de processos possíveis. Principalmente nos acionamentos e tudo mais. Depois tem meus contatos, meu e-mail, o Twitter e a URL do canal do Linux Tips, beleza? Bem, vamos começar primeiro falando da parte mais fácil aqui. Quem trabalha em ambiente DevOps? Alguém aí? Boa. Quem está trabalhando numa empresa que está buscando o ambiente DevOps? Da hora, da hora. Bem, a primeira coisa que nós temos que falar sobre DevOps é sobre ferramentas. Nós precisamos de ferramentas para ajudar nesse ambiente DevOps. Mas uma coisa que nós temos que separar muito bem é o seguinte: DevOps não é ferramenta, DevOps não é uma vaga lá do LinkedIn, DevOps não é só cultura. As ferramentas são importantes, sim, mas para suportar essa mudança. Hoje nós estamos na revolução da nossa indústria. Não sei se vocês perceberam ainda, mas teve revolução industrial, dos carros, das armas, e agora nós estamos na revolução de tecnologia, onde não pode mais o humano gastar um humano para tarefas repetidas. Para isso que tem hoje, para tudo que é lado de infraestrutura, como código, CI, CD e tudo mais, não é isso? Ferramentas são importantes. Então, como por exemplo, você precisa ter um gerenciador de configuração lá na sua infraestrutura. Quem usa Chef? Ansible, Puppet, CF Engine. Tem gente que usa, da hora, guerreiro. Não, é legal, eu usei, foi meu primeiro contato com esse cara, e foi na Local Web até. Bem legal. Isso é fundamental, porque imagina só o seguinte, eu tenho uma mudança para fazer, isso é a parte de infraestrutura. Eu tenho uma mudança para fazer, e eu preciso mudar um único arquivo, uma variável, uma configuração de 300 máquinas. O que acontecia antigamente? A operação fazia lá o quê? 3, 6, 9 horas de janela, e juntava lá 4, 5 sysadmin para fazer essas mudanças, ou então fazia um JavaScript, um Perl. Hoje em dia você precisa ter o quê? Um gerenciador de configuração. Por quê? Para que a operação consiga ter a mesma velocidade do que vocês, do que os devs. Porque o dev, desde o começo, já está acostumado com isso. Desde o começo ele tem um pipeline, desde o começo ele mede, desde o começo ele tenta ser mais ágil. Sempre o dev está mais próximo de metodologias ágeis, ok? Para a operação é tudo novo. Então, para funcionar o DevOps, eu também preciso o quê? Fazer com que minha operação se torne mais rápida. Por isso eu preciso ter um chefe. Se eu quero fazer uma alteração, eu tenho que alterar um arquivo. Isso daí tem que impactar minha infraestrutura inteira. Ou então, se eu quero crescer uma máquina, quero colocar mais uma máquina debaixo de um pool de web server, eu não posso pegar e abrir uma requisição, liberar uma máquina, um parto de égua. Não, eu tenho que ter o quê? A receitinha pronta, aplica aquela receita numa determinada máquina, pronto, explode lá mais uma máquina debaixo do pool.
Provisionador. Eu preciso também. Quem consegue aqui na empresa clicar no painel e do outro lado sair uma máquina? Alguém? Levanta a mão aí. Ó, uma galerinha. Isso foi uma das primeiras experiências que mais assim, mudou minha vida, também foi na Local Web. Lá na Local Web eu escolhia qual era o hardware, qual era a máquina, qual era o data center. Isso em 2011. E a galera está fazendo isso hoje. Lá você escolhia no painel e já estava pronta a sua máquina, toda bonitinha, configurada. No Walmart, depois de um tempo, também conseguimos deixar assim, ok? Eu preciso, o desenvolvedor, ele não pode mais ter que abrir uma petição, ter que abrir uma requisição para ter a máquina dele, para pedir uma máquina que seja no ambiente de dev, homologação, staging, produção. O dev, ele tem que conseguir, ou o dev, ou outra pessoa tem que conseguir, através de um painel, clicar. Eu quero aqui uma máquina MySQL, eu quero aqui uma máquina com Apache, com Nginx. Todo mundo concorda com isso? Não ia ajudar muito o trabalho do dia a dia? São coisas simples. Esse cara aqui, por exemplo, eu posso usar o ManageIQ. Quem conhece o ManageIQ? Que agora virou CloudForms, não é isso? Que é uma solução da Red Hat. Posso utilizar, é sensacional e vai simplificar muito a minha vida. Quando eu tenho que aprovisionar a máquina, não estou falando em aprovisionar somente uma VM, pegar uma VM e jogar lá em produção. Não. Quando eu estou aprovisionando uma máquina, eu preciso ter um DNS, eu preciso ter um IP, eu preciso ter as regras, eu preciso ter as rotas. Então, é fundamental que a minha equipe, que todo mundo esteja bastante alinhado, pelo menos com Python e Hub. Por quê? Dessa forma, você consegue automatizar, um exemplo, vai uma entrada DNS, alocar um IP, ou então devolver um IP, devolver máquinas, devolver DNS, ok? Então, é fundamental. Eu sei que aqui é um ambiente de dev, que a maioria da galera que já coda em várias linguagens, full stack, a porra toda, né? Mas ainda não é... O que você precisa ter do Python e do Ruby é um ambiente flat. Todos da sua empresa precisam conhecer. Ok? Da operação, do desenvolvimento, porque é uma forma de vocês falarem a mesma linguagem. Ou então, agarrar num chefe da vida e compartilhar o crescimento das receitas. Ou seja, o dev coloca a parte dele, a operação coloca a parte dele. Isso é um DevOps através das ferramentas, ok? É o que eu preciso. CI e CD. Preciso, não tem outra escolha. O CI todo mundo já tem aqui. Quem tem CI na empresa? Vamos lá. Ó, maioria, tem bastante dev e pouco CI, hein, mano? Então, o CI é importante porque eu consigo testar na minha aplicação, eu consigo deployar em diferentes estágios, aí, eu consigo versionar o meu código, eu consigo compartilhar, enfim, eu preciso ter um CI, ok? Só que eu também preciso ter o quê? Um CD. O que é o CD? É o cara que vai entregar aquilo, né? Então, da mesma forma como o dev consegue codar rapidamente, passar no pipeline lá no CI, fazer os testes, tudo rapidamente, eu também preciso colocar essas informações em produção em forma rápida. Eu preciso fazer essa entrega em produção, em qualquer ambiente, também de forma rápida. Por isso se faz necessário ferramentas também, mais uma vez o Chef, o Ansible e por aí vai. Ou então o Rundeck. Quem conhece o Rundeck? Rundeck é uma ferramenta bem legal, onde você consegue disparar jobs. É como se fosse um crontab. Quem conhece o crontab aí? É um crontab Nutella, né? Que nem ele falou aqui, é um crontab Nutella. É uma forma de você colocar os seus jobs e centralizar de alguma forma a execução dos seus jobs na sua infraestrutura, ok? Eu ainda iria pelo lado do Chef, já ia resolver bastante. E containers? Quem usa containers? Boa. Em produção? Por que dá risada? Não, ó, hoje o Docker está bastante interessante para rodar em produção. Eu sei, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, era bastante difícil, né? Você precisava recorrer para um Kubernetes da vida, para um Mesos, para conseguir lá um mínimo do ambiente produtivo. Hoje você consegue fazer isso facilmente. E por que eu estou falando de containers num talk de DevOps? Porque com containers facilita demais ainda essa história de DevOps. Por quê? Agora o desenvolvedor ele tem a capacidade de construir o ambiente inteiro dele. Não é mais só a aplicação. A gente está falando de containers antes, o dev vai lá e consegue colocar a aplicação dele dentro de um container, que é a máquina. Eu não preciso mais pedir a máquina para o meu sysadmin, para a minha operação. Só que com o Compose, quem conhece Compose? Com o Compose V3, pronto, acabou. Você não precisa mais de operação. Por quê? No seu Compose, no seu arquivo YAML, super simples de escrever, você vai falar qual é a aplicação, qual que é a base, qual que é o seu VIP. Sabe aquele VIP para o pessoal acessar a sua aplicação? Você vai falar no Compose. Quantos componentes você quer debaixo daquele VIP? Como que vai ser a estratégia de deploy, de rollback? Manja, você coloca tudo dentro de um arquivo só. Ou seja, containers. É quase que uma colinha aí entre o dev e o ambiente de operação. Não é muito mais fácil você pegar e escrever a sua infraestrutura num arquivo YAML do que você ficar abrindo petições, requisições para outro time lá e executar? Bem mais fácil, não é? Converse comigo, turma, sim ou não? Muito bom. Bem, até aqui foi muito tranquilo, né? Foi muito simples. Porque é só ferramenta.
Todas essas ferramentas, todo mundo aqui já está cansado de saber, já conhece, para configurar em uma semana, 3 dias, 1 dia. O mais difícil de tudo está aqui, ó, pessoas. Bem, aqui o nome do tal que é DevOps no mundo real. Por quê? Eu quero trazer as minhas dificuldades, as ferramentas. Eu falei as ferramentas que eu já lidei, e agora as dificuldades. Quando você vai falar de DevOps, a primeira coisa que você tem que deixar bastante claro, e você tem que ter o apoio, é do seu board, da sua empresa. Porque você não consegue transformar uma empresa sem ter o apoio lá do seu presidente, do seu gerente, do seu diretor. Tem que comprar a sua ideia. Por quê? É mais do que ferramenta. Aqui a gente vai fazer automatizado. Mas não é só a automação que conta. A forma de trabalhar também conta. Um exemplo recente, até onde eu estou hoje, né? Fui contratado lá para ser o transformador digital, evangelista DevOps. Não tinha lugar para sentar. Beleza. Sentei do lado lá das secretárias executivas, eu e o Matheus, que a gente está tocando junto. Daí saiu o desenho de setup, né, de como vai ser o time de automação, esse time de DevOps, como vai ser distribuído lá na Baia Nova, lá no lugar para sentar bonitinho. Aí foi que eu tive minha surpresa. Quando eu cheguei lá, eles dividiram as baias dessa maneira. Se eu tivesse um presidente, o presidente estava aqui, depois estava o diretor, depois o gerente nível 24, 25, 40, vários gerentes, depois os specs, depois, sei lá, os sêniors, depois... Pronto, parabéns. Acabou de queimar a primeira oportunidade que você tinha de fazer um ambiente DevOps. Seria sensacional se naquele ambiente eu tivesse o presidente, um júnior, o gerente, um pleno, um sênior, um DBA, um dev, um sysadmin, tudo junto. Quem concorda que é muito mais fácil de você trabalhar quando você não tem barreiras? E a barreira que a gente está falando não é barreira de física, de salas, não. Mas é eu ter que abrir sempre uma requisição para alguém para pedir uma informação. Isso quebra o DevOps. Por quê? Não adianta eu ter um CI, um CD, não adianta eu ter um chefe, não adianta eu ter um Rundeck, não adianta eu ter uma porrada de softwares que a NASA utiliza se eu errei no básico, se eu errei na cultura. A cultura DevOps é a parte mais importante. Ela surgiu lá em 2009. Aqui no Brasil está muito em evidência agora nos últimos 2 anos. Mas tem uma galera que já vem falando isso e atuando muito firme nisso há muito tempo. E todos eles, você pega hoje a literatura, você vai ver que o mais difícil é o quê? Cultura. Eu não consegui por quê? Porque a minha equipe de DBA não quis fazer assim. Não, porque o gerente de DBA falou que eu não posso vir aqui. Ou então o dev vai lá perguntar alguma coisa para a operação, o gerente fala, não, aqui só não pode ter, aqui só pode ter... Isso mata a empresa. E outra coisa que também mata a empresa são as barreiras. Mata a empresa não, um projeto de transformação. São as barreiras. Imagina, para eu entender alguma coisa do negócio, para eu entender alguma coisa do rumo da minha empresa, eu tenho que falar com o meu coordenador, depois eu tenho que falar com o meu gerente, depois com o meu diretor, depois com o meu VP de tecnologia. A gente vai ficar para trás. A gente vai ficar muito para trás, ok? Então, mais do que você se preocupar com ferramentas, você tem que se preocupar em motivar as pessoas. Você tem que se preocupar em fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo, para que você consiga... conquistar a pessoa, fazer ela remar junto com você. E para isso, eu costumo falar sempre que o mais importante de toda a cadeia para você transformar uma empresa digital, para você trazer o DevOps, automação e tudo mais, é o quê? Empatia. Quem conhece empatia? Quem que pratica empatia? Eu vou dar alguns casos aqui, olha só como que acontece. Eu tenho acionamento, o meu site é um website X, ele caiu de madrugada, certo? Caiu. Daí, o primeiro contato é com quem? Com a operação, com o N1, certo? O N1 não sabe quase nada daquilo. Ele está lá de N1 justamente para atender, vê um procedimento e executa. Só que no procedimento não estava claro como ele recuperar. Ele tentou fazer os passos do procedimento e não resolveu. Ficou fora ainda do serviço. O que acontece? Ele escala para o N2. O N2 também não consegue resolver, vai lá para o especialista, liga para o cara, para o especialista, para o engenheiro, para o dev, sei lá para quem. Liga, o cara fica puto da vida porque acordaram ele 3 horas da manhã. Agora eu pergunto para vocês, ele está puto com quem? Com o N1 ou com ele mesmo? Se ele não conseguiu preparar o ambiente dele para o N1 trabalhar, a culpa é do N1? Se o N1 conseguisse resolver, por que ele seria o N1? Por que ele não está no lugar do engenheiro? Se eu não quero ficar puto em acordar, eu tenho que fazer o quê? Documentar direito, monitorar direito, porque eu tenho que pensar em quem? No cara que vai estar de madrugada, quando o site cair com todo aquele estresse. Então, a empatia se dá por isso. O meu primeiro contato que eu tive com uma equipe DevOps, eles tinham empatia, só que não sabiam disso. Por quê? Trabalhavam assim. Eu pegava, eles criavam lá as soluções, os softwares e tudo mais, e subia, só que sempre ele falava assim, mano, eu vou monitorar isso aqui, porque senão aqueles idiotas vão fazer merda. Era esse tipo de empatia que o cara tinha.
Daí, não, puta, um livro você escreveu, não, vou documentar no detalhe, porque senão aqueles idiotas vão fazer merda. Manja, então era uma empatia? Não era. Ele pensava mais no dele, na qualidade do serviço. Mas hoje você tem que pensar no cara, tem que ter empatia. Nós não somos mais aqueles profissionais que só precisam saber tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Quantos profissionais de tecnologia tem aqui em São Paulo? Garanto que são milhares, dezenas, centenas de milhares, uma galera. Agora, quem que está aqui abrindo mão, numa terça-feira, vindo aqui no evento, para ver um retardado falar sobre DevOps? Manja, aqui está diferente. Então, a gente não é o mesmo profissional que tem nas empresas que você vê por aí, que você vê lá como analista de sistema de engenheiro, de sistema de desenvolvedor, sysadmin. Não. Nós temos que ser o quê? Profissionais de alta performance. Quando eu estou falando de DevOps, eu estou falando o quê? Profissionais de alta performance. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer coaching. Eu tenho que entender. Eu tenho que me organizar. Hoje não é mais eu pegar e enfiar um prato de comida debaixo. Não tinha esse ditado? O cara é tão bom, mas tão bom, cara. Você deixa ele no quarto trancado, enfia só um prato de comida por debaixo da porta, mano, ele vai entregar tudo. É um profissional legal isso hoje? Não vira mais. Passou. Hoje mudou o mindset. E isso você vê claramente, eu viajo bastante para ir nos eventos, sei lá, DockerCon, OSCON, e você percebe nos caras, você percebe nos profissionais de lá. É diferente. A abordagem deles é diferente. Quando vai falar sobre DevOps nos eventos, eles não vão falar sobre mais ferramentas. Eles vão falar assim, como que você melhora no ambiente DevOps o seu on-call. Para você não matar os seus analistas, para o engenheiro não ficar estressado se acordar 3 da manhã. Manja? Então, hoje é fundamental a empatia. Pensa sempre no cara. Se não for pensar no cara, pensa na mãe. Como se fosse a mãe que fosse resolver aquele incidente lá. Tá com dificuldade, o cara é muito chato, ele não entende, é muito burro. Beleza, minha mãe que vai fazer isso daí. Minha mãe vai lá de madrugada, vai apertar o botão, se não resolver, ela vai me ligar e falar, Fernando, você fez tudo errado. Manja, mas você precisa ter empatia. É fundamental ter empatia. Justamente porque agora você é o quê? Um profissional de alta performance, ok? Você precisa entregar rápido. Quem aqui tem prazos apertados? Você sempre reclama de prazo, hein, turma? Quem aqui não? Tá bem folgado de prazo? Tá tranquilo. Porra, reconheceu, mentira. A empresa é sua, mano. Por que eu falo? Normalmente, quando você fala em profissionais de alta performance, vamos lá, vamos pensar em jogador de futebol, jogador de pôquer. Se você é um profissional de alta performance, um jogador de futebol, é igual eu quando eu vou lá para Juquitiba jogar lá no terrão, eu jogo bola, eu sou jogador de futebol? Não, eu sou, sei lá, qualquer coisa que chuta bola. Ou então um cara que trabalha lá na várzea, mesmo, jogador de várzea. Ele é um jogador de alta performance? Não. Daí a gente fala assim, jogador de futebol de alta performance, no Real Madrid, no Neymar, os caras são cheios de frescura. Vai fazer uma viagem de 12 horas de avião e tem que descansar 3 dias. Mano, você imagina quanto aquele cara corre numa partida de futebol? Você acha que para ele só habilidade de futebol basta? Quem conhece Adriano Imperador? Só habilidade basta, turma? Não. O Neymar é o quê? Do jeito que é, porque ele tem toda uma staff. Então, quando você quer sair do normal, quando você quer atingir um outro nível, é necessário pegar outras ferramentas. Você vê muito comum jogador de pôquer. Quem joga pôquer aqui? É legal, não é? Jogador de pôquer, você acha que precisa meditar? Fazer yoga? Como chama aquele da bola? Pilates. Cara, você vê os Acares, você vê uns caras top no pôquer, eles fazem meditação. Por que eu de tecnologia não? Quem é que faz meditação? Pouca gente. 2 pessoas. E normalmente não é nenhuma. 2. Hã? Não, isso daí... Então, o problema é de quando faz no banheiro é o que acontece no ambiente depois, né? Entenderam, pessoal? Então, DevOps hoje em dia não pode ser mais a ferramenta. O profissional de TI não pode só aprender quero aprender Go para ser melhor. Não, eu tenho que aprender a gerenciar. Todo mundo levantou a mão aqui, quase todo mundo, 90% levantou a mão falando que tem prazos apertados. Ou será que eu não sei gerenciar bem minhas tarefas do dia a dia? Aquele e-mail que chega atravessado para mim, só porque é do meu diretor eu tenho que responder rapidamente, porque senão... Não tenho. Eu tenho que ter minha listinha bem preparada do que eu tenho para fazer hoje, sabe por quê? No final da sprint, o cara não vai querer entender, não. Você não vai adiantar lembrar para ele, sabe aquele e-mail que eu mandei para você e tal? Me ajuda aí, né, que não deu... Não, você tem seu prazo, então você precisa se organizar, ok? Tecnologia, então, somente não basta. Agora, eu só queria um feedback. Quem concorda que tecnologia somente não basta? Boa. Show de bola. Já 70% aí, mais ou menos. Confia nessa história. Bem, quem é gerente aqui? Foi mal, pessoal. O que acontece? Pessoal, gerente é bom? É bom. É necessário? É necessário. Mas atrapalha.
Quando você tem um ambiente... Não. Quando você tem um ambiente... Vamos imaginar assim, ó, em qual cenário ele atrapalha? Eu sou de uma equipe de desenvolvimento, ok? Sou do checkout do site, da equipe de desenvolvimento de checkout do site. Daí eu tenho o meu pessoal de DBA, eu tenho o meu sysadmin, eu tenho o pessoal de redes e eu tenho o pessoal de processos. Quantos gerentes tem nessa volta toda? Um para cada área. Sim ou não, turma? Daí tem o gerente. Só que debaixo do gerente, o gerente não pode muito conversar com o técnico, porque né, ele tem outras coisas para fazer, tem o Outlook e tudo mais. Então... Desculpa. Tem que falar, o pessoal normalmente manda avaliação depois da palestra. Levanta a mão quem era gerente mesmo, só para eu pedir para tirar. Não, mas é verdade. Não é verdade, né? É minha experiência, turma, mais uma vez. Então, daí você tem o gerente está lá ocupado com outras tarefas, daí tem um coordenador. Daí você tem mais um coordenador da sua equipe. Daí tem um coordenador de SO, de dev, de banco, de todos esses caras. Quem é que trabalha? O único cara que sobrou lá no budget da empresa, certo? É um ou dois que trabalham. Só que esses dois caras, eles só conseguem trabalhar como? Ouvindo o coordenador, que passou pelo gerente, que outro gerente falou para esse gerente. Ou seja, que esse outro gerente escutou de um coordenador, que quem falou para ele foi o DBA. Olha o tanto de caminho, sendo que eu poderia, se ele fosse aqui o DBA, eu chegava nele assim, e aí, beleza? Aí já era, conversava, resolvia meu problema, mas não. Se não fosse no ambiente tradicional, eu preciso o quê? Não posso invadir a área do outro time, eu tenho que falar com o gerente. E isso prejudica demais. É determinante na velocidade do projeto. Eu tenho total consciência disso, de que quanto mais camadas você tiver, quanto mais coordenador, gerente, VP, diretor e tudo mais complexo vai ser o quê? Você entregar valor para a empresa. Não estou falando que você não vai conseguir trabalhar. Você vai trabalhar pra caramba, mas o valor da empresa você não vai conseguir atingir tão rapidamente. Por quê? Tem uma porrada de barreiras que te limitou, que você não conseguiu entender ou escutar do negócio, qual era a necessidade. Você sempre vai escutar o quê? A opinião de um gerente, de um diretor, e não do negócio. Todo mundo concorda? Vocês acham que o gerente atrapalha ou ajuda, pessoal? Quem está sem gerente aqui, tá? Quem acha que ajuda? Quem acha que atrapalha? Tá vendo? Gerentes, se cuidem. Mas é isso, ok? Outra coisa que é importantíssima que eu aprendi, tanto no Walmart como agora, lá no banco, é o seguinte: menos PPT e menos reunião. Eu vejo muito projeto sendo entregue somente no PPT. A galera hoje está classificando a entrega de um projeto num PPT. O PPT não, turma. O PPT nem precisa existir, ok? Tem diversas empresas que proibiram o PPT dentro da empresa. Você não pode ter lá PPT. Você tem que entregar para a galera um papelzinho, todo mundo lê aquele papel antes da reunião e vocês discutem em relação àquele problema, sem PPT. Não estou falando que o PPT atrapalha, mas com certeza ele não pode ser o foco. Eu não posso ter um PPT aqui que vocês vão estar olhando tudo para o PPT e não no que eu estou falando. E é isso que acontece na reunião. Às vezes a galera coloca quase um sumário no PPT. A galera tem que ficar lendo o PPT com muita dificuldade. Depois de 5 minutos você escuta o que o cara estava para te falar ou para você discutir alguma coisa. E reuniões. Reuniões, quem é dev aqui sabe. É legal você ser interrompido no meio de um raciocínio. Lá você está quebrando um problema, é legal. Não, mas é só 15 minutinhos. Já era. Quando eu vou voltar esses 15 minutinhos, eu vou precisar de mais 15 minutinhos para conseguir sentar, mais 15 minutinhos para voltar no raciocínio, mais 15 minutinhos para entender o que eu estava fazendo. E com isso, foi-se embora a qualidade do meu software. E eu digo mais, isso pode impactar a qualidade do software mesmo, porque o raciocínio, você pode mudar, o mood pode ser diferente. Antes da reunião, estava legal. Eu estava só vendo coisas bonitas e elegantes. Eu voltei da reunião, estou mó chateado. Ó Deus, ó céus, ó azar. Manja, é outro mood, você acaba não performando como deveria performar. Justamente por conta dessas interrupções. Beleza? Mais documentação e corpo a corpo. Documentação estou escrevendo, estou documentando. Eu vou entregar um projeto e depois documento. Não, você não entregou o projeto. O projeto só é entregue depois de documentado. E o que é o corpo a corpo? É eu chegar nele e trocar ideia. Eu entender com ele. Pô, você falou que não posso fazer assim no banco? Me explica, vamos procurar uma solução junto. Imagina uma conversa de uma incompatibilidade da minha aplicação com o banco de dados e eu fazendo isso somente sobre incidentes, somente através de chamada ou somente através de e-mail. Sendo que em 15 minutos com o cara eu poderia entender e digo mais, o cara ia me ajudar a entender e construir uma solução melhor, porque eu ia estar vendo o mundo dele. A próxima vez que eu fosse construir um software, eu teria o quê? Empatia pelo cara. Ia falar, eu não posso fazer isso com o amiguinho, porque senão o amiguinho vai ficar triste, vai onerar o trampo dele, vai prejudicar o ambiente dele de trabalho, ok? Então, documente em tudo e corpo a corpo sempre, ok? Galera, salva de palmas. Valeu, pessoal. Só fazer um pedido? Pode. Posso fazer um pedido rapidão? Quem assiste o canal sabe que tem o Linux Chips Vai lá. Quem não conhece ainda, acesse lá, pessoal, YouTube
Linux Chips, tem de Docker, outras coisas. E sempre tem um videozinho de onde eu vou da galera Linux Chips. Vai, tem como fazer aqui rapidão? Eu gravo aqui, pode ser? Deixa eu ver aqui, só é muito difícil mexer com esses... Aí. Ó, não. Falei que é difícil? Só mais um segundo. 3 dias. 3 dias depois. Aí, vamos lá. Deixa eu colocar assim. Linux Chips. Mais uma vez, Linux Chips. Valeu do caralho. Obrigadão, pessoal. Valeu.